mundo tereis aflições. Boa noite, gente. Como faz tempo que eu não vejo gente ao vivo, eu queria uma boa noite de gente. Boa noite, gente. Aê! Eu acho que a gente está com saudade até de gente chata. É sério, até aquele povo assim que a gente, ai meu Deus, lá vem fulano, a gente sentiu saudade do povo. Isso tem mostrado, sim, peraí, deixa eu tirar a máscara, né, gente? Poxa vida. Isso tem mostrado muito sobre a importância que existe na nossa vida, no que diz respeito aos relacionamentos humanos, e como muitos de nós está revisitando tudo isso. Certamente, não sei se eu estava lendo aí e dizendo da alegria que a gente está, né? Essa euforia contida, aquela vontade de abraçar, e a hora que dá um toquezinho, uma hora faz assim, a hora não contém e abraça. A gente pensa, a última vez que a gente se viu foi no velório, né? E a gente, cada um de nós aqui passou por tantas experiências dessa, alguns que a gente nem pôde sair do carro, alguns que a gente nem pôde ir. E óbvio que todas essas dores estão dentro de nós aqui ecoando, estão sendo experimentadas e ainda serão experimentadas. Mas, sinceramente, nós sabíamos que no movimento das transformações planetárias haveria capítulos mais difíceis. Eu acho que a gente não sabia exatamente como, mas a gente sabia que haveria, né? A gente tinha um conjunto de mensagens, sabe? A gente percebia em várias religiões, falando de momentos mais tensos. E, claro, na nossa humanidade, a gente ficava perguntando, dá para dar detalhes? Como seria? Geralmente, quando a gente faz uma pergunta dessa, é uma pergunta que, por hora, é uma curiosidade, e em contrapartida que vai que você diz que é num canto, eu vou para o outro. Se você diz que é numa coisa, eu faço outra. No fundo, é um desejo humano, completamente humano, de sobrevivência, né? De instinto de sobrevivência completamente essencial do ser humano. Mas o próprio Cristo já nos dizia isso de forma muito clara, no mundo tereis aflição, que é o tema que a gente vai abordar hoje. Sei que todos os desafios humanos que a humanidade já enfrentou, seja desafios que nós criamos, ou seja desafios que a natureza nos apresentou, como as outras pandemias e pestes, ou as guerras que nós criamos, todos os desafios anteriores, nós vencemos. Nós saímos melhores, nós saímos aprimorados como civilização, não só do ponto de vista do conhecimento, do aprimoramento tecnológico, mas também do comportamento. E certamente não será diferente agora, sem nenhuma expectativa mágica de que o mundo fique completamente maravilhoso quando isso terminar, porque não é assim que funciona, a gente sabe. Mas certamente a gente está perto na esperança de que não venha uma variante completamente exótica e a cobertura vacinal não funcione, a gente volta a uma estaca zero, que a gente continue num processo que a gente consiga voltar à normalidade e quem sabe o ano que vem, numa quarta-feira, eu esteja falando aqui e esteja acontecendo um jogo do 13 e do Campinense, o Campinense obviamente ganhando do 13, e a gente ouvindo os fogos aqui, interrompendo a palestra, porque toda vez que eu viajo perguntam para mim, quando você fala do 13 Campinense é o quê? Eu tenho que explicar, né? A alegria da gente estar aqui nesse movimento. Mas eu queria começar falando de uma história bastante curiosa de uma antropóloga chamada Margaret Mead. Ela estava num congresso, falando para várias pessoas, quando uma pessoa perguntou para ela, ao final da palestra, na parte de perguntas e respostas, eu continuo derrubando copos, por isso que eu vou botar aqui, na parte de perguntas e respostas, quando antropólogos, arqueólogos, eles escavaram civilizações antigas, o que foi que eles encontraram que para eles, para elas, simbolizou que naquele momento começou a civilização como a gente conhece. E as pessoas esperaram que ela respondesse o que talvez eu também esperasse quando estivesse lá. Alguma tecnologia. Por exemplo, esse relógio aqui é uma tecnologia, esse iPad é uma tecnologia, eu acabei de tirar o relógio do lugar, ele não volta mais. Fica aqui. Esse microfone é uma tecnologia, esse copo é uma tecnologia, essa flor de plástico é uma tecnologia. Qualquer coisa que não dá numa árvore, que nós criamos para além da natureza, é uma tecnologia. Então ela podia dizer um arco, uma flecha, um tacape, o fogo. E ela disse algo completamente inesperado. Ela disse, o primeiro achado, que para nós significou que a civilização humana, como nós a conhecemos, começou, foi quando a gente encontrou um osso do fêmur, que é o osso da coxa, cicatrizado. E as pessoas ficaram, mas por quê? Esse é um símbolo de civilização.
Porque significa dizer o seguinte, que os homens eram como animais, e como nos animais nós sabemos, quando um animal é ferido, o bando corre para se salvar, enquanto aquele é comido por animais ferozes. O chamado boi de piranha, que a gente tanto conhece no jargão popular brasileiro. Mas significa dizer que em algum momento, por um motivo que a gente não sabe qual, alguma conexão surgiu entre aquele ser humano que quebrou o fêmur e outro ou outros. Porque nenhum ser humano com o fêmur quebrado conseguiria pegar água sozinho, conseguiria se alimentar, fazer fogo, se proteger numa caverna, morreria muito rapidamente. É como se, em algum momento, aquele bando primitivo desenvolvesse, aí é que está a grande questão chamada elo perdido, em que momento a gente sai de uma transição de um animal para o hominal, né? Que a gente sabe que ela é muito uma transição feita no espiritual e não vai ter um registro material muito claro disso. Ela consegue descrever nesse movimento, ou seja, olha a sagacidade de quem faz pesquisa, de quem estuda, ou seja, não, para um osso do fêmur curar, colar, e quem já teve um idoso que quebrou o fêmur sabe do que eu estou falando, né? É muita dor e muito cuidado. Então alguém estava correndo, quebrou o fêmur, e um outro alguém, ou um grupo, olhou e disse, o que nós construímos em termos de afeto não nos permite correr e lhe deixar. A civilização humana não começou com uma tecnologia. A civilização humana começou com um gesto de cuidado, de olhar para o outro frágil e dizer, em mim há um afeto, em mim há algo que resista em você que eu não posso viver sem sua ausência, com a sua ausência. E certamente depois disso, começou então os rituais fúnebres, porque em algum momento não era só o osso do fêmur que quebrava, que a gente esperava cicatrizar e a pessoa voltava a viver. Em algum momento era muito mais que isso. Em algum momento era a vida física que simplesmente desaparecia e as pessoas foram tomadas de um elemento que nós conhecemos em português como saudade, e para apaziguar o coração diante dessa saudade, elas criaram túmulos, rituais fúnebres, imagens, para permanecer na memória delas a presença que agora é a ausência de quem já não está mais aqui. E a construção de um saber que, por causa de gerações anteriores, vai se acumulando e a sociedade vai avançando, geração após geração. É incrível imaginar que é exatamente isso que está acontecendo agora, porque a civilização começa com um gesto de cuidado e a civilização permanecerá quando nós nos cuidamos. Por isso que a grande proposta que nós percebemos no Evangelho é uma proposta de fraternidade, que é de cuidar-se mutuamente. Mas de uma fraternidade tão radical que não teria que ter bandeiras que nos dividem. Infelizmente estamos muito, mas muito longe disso. Mas já avançamos muito, muito em relação ao passado. Porque se antigamente, quando alguém era de um clã diferente, a gente matava, hoje a gente só ameaça na internet. A gente só cancela. Quando eu vi a mensagem que, não sei se eu estava lendo de Emmanuel, sobre os escritores que a gente tem que ter cuidado, imagina o que é que Emmanuel nos dizia hoje com a internet. Né? Porque se você tinha um livro ou outro que podia desvirtuar a sua visão de mundo, imagina hoje que você tem a chamada era da pós-verdade, que a gente não consegue mais nem definir numa discussão com familiares e amigos, se é que é possível ter, nem é mais possível ter, o que é uma verdade e o que é uma mentira. Existem outros vírus que estão circulando enquanto a Covid nos assusta, que é o vírus da intolerância, da incompreensão, da incapacidade de convivência, das muitas manipulações. Nós ficamos muito atentos à coisa muito mais física, claro que ela chama muito mais atenção, mas é um momento em que muitas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Se você dá um passo atrás, antes, metade de 2019, ali quando a gente nem tinha ainda nada em Wuhan, na China, a gente analisando, por exemplo, o que dizia Yuval Noah Harari, professor de História da Universidade Hebraica de Israel, sobre o que estava acontecendo em termos de mudanças tecnológicas conjugadas,
era um mundo que ia mudar tão radicalmente que não se poderia, aliás, se não se pode, prever o que faremos nos próximos 5 anos. Que profissões existirão, que profissões surgirão, o que é que vai acontecer quando a engenharia genética, com a nanotecnologia, juntamente com a robótica, a computação quântica, estiverem juntas com a 5G. A gente não tem noção do que vai acontecer, porque é a primeira vez na história que tecnologias conjugadas irão gerar disrupturas conjugadas. A gente nunca teve isso, então a gente não tem a noção do que vai acontecer. O que é que permanece primitivamente claro em nós? As necessidades humanas, as tão chamadas necessidades humanas nossas, que foram tão claramente expostas agora, porque se a gente pensar nas dores que a gente tem enfrentado desde que a pandemia começou, desde que março, mais particularmente no Brasil, nós fomos para casa, e eu lembro que no dia 16 foi que fechou, no dia... Não, mas o Brasil foi, quando assim, fechou tudo, foi mais ou menos... Eu lembro que eu estava no Rio de Janeiro, peguei um voo, eu peguei uma conexão lá em Guarulhos para Campina Grande, e as pessoas dizendo, no país tal está acontecendo tal coisa, e eu ouvindo aquelas coisas, todo mundo já se olhando com medo uns dos outros, porque o vírus nos fez se sentir assustados uns com os outros, porque a ameaça era o outro. A ameaça era alguém que a gente amava dar um abraço. E pessoas perderam pessoas por causa de um abraço, porque não sabiam ainda, naquela época, que estavam contaminadas. E culpas, e angústias, e dores. Mas os primeiros lutos que nós vivenciamos não foi de pessoas. Os primeiros lutos que nós vivenciamos foi de rotina. Nós perdemos a rotina. Isso começou a gerar angústia na gente. Em casa, eu sei que vocês que são mais evoluídos, diferente de mim, não ficaram sequestrando a geladeira. Eu tive a época de tentar botar uma tranca na cozinha com alarme, para abrir só no outro dia. Aquela ansiedade de você sentir que você não tinha uma rotina. De repente, todo o trabalho cessa e de repente ele volta com uma intensidade maior do que antes. E cada um tentando se reencontrar, se ressignificar, se virar, aprender novas coisas. Ninguém aqui sabia o que era Zoom. Vocês sabiam o que era Zoom em janeiro do ano passado? Essa empresa que ninguém sabia o que era, está valendo quase 200 bilhões de dólares. Toda vez que eu escuto isso, eu pergunto, por que eu não fiz computação aqui na Universidade Federal de Campina Grande? As transformações imensas que vão acontecendo. Tantas coisas que mudaram. Luto de rotina. Depois, luto de convívio. Mas, luto de convívio? Vamos à ironia da vida. Nós estávamos convivendo ou estávamos nos ignorando com isso aqui? Nos restaurantes, nas salas de casa, nas camas dos casais, zapeando, vendo vídeos de TikTok, YouTube, passando piadas, curtindo fotografias. Nós já vivíamos em isolamento social. É meio como se a natureza dissesse, já que vocês estão isolados, vamos isolá-los para que vocês sintam necessidade da reconexão. Não estou dizendo que é essa a motivação, tá? Não, longe de mim. Mas são das ironias. E exatamente esse equipamento que nos distanciava, nos salvou pelas chamadas de vídeo, que a gente pôde fazer para conversar com pessoas que estavam distantes. Eu lembro que o primeiro Zoom que eu fiz foi quando um colega de infância e de juventude espírita, com 43 anos, morreu de Covid. Ainda no começo do ano passado. Eu liguei para a Morgana, que estava morando fora, o pessoal do Semearte, Caio. E, gente, vamos fazer alguma coisa. A gente não pode ir, ele está em Pernambuco, a gente não pode ir. Os pais, aquela angústia. E eu abri uma reunião de Zoom, mandei o link para as pessoas e a gente começou a tocar as músicas da juventude espírita da nossa época, que a gente cantava no hospital, no HU. Começamos a lembrar das coisas, mostrar fotografias. Lembramos dos EGEPs, Encontro de Jovens Espíritas Paraibanos. A gente chorou, a gente riu, a gente fez um ritual conforme o mundo, nesse novo normal, nos apresentou. E ainda estava lá, eu, enquanto fazia isso, agradecendo a Deus que essa pandemia não aconteceu na época do Nokia de lanterninha. Porque seria muito mais punk. O luto começou a ser dessa rotina. Depois, pais que se angustiaram porque descobriram o valor do educador, do professor.
Parecia que era apenas um depósito de crianças e adolescentes. E que era uma tarefa fácil. Tanto que em grupos de WhatsApp de escola, muitas vezes o professor é queimado numa fogueira medieval moderna. A professora. Acusada, acusado, não tem paciência com meu filho, em meio a uma sala de 40. Aí quando o seu filho vai para a sua casa, vocês devem ter ouvido os áudios que vazaram no WhatsApp no início, dos pais desesperados. Eu não aguento mais, tem que abrir essas escolas. Começa a fazer um cone com um aqui, o outro chama porque está contando feijão. Aí a outra está com equação de segundo grau, aí uma chamada do trabalho, todo mundo se desesperando e se reinventando. Mas ao mesmo tempo, depoimentos de pessoas, eu reencontrei meu filho, eu me reconectei com as pessoas, eu comecei a ver o que era essencial e o que era supérfluo, eu voltei a ter um contato com o sagrado. A gente começa a ver uma mobilização da sociedade e parece que tudo está ficando lindo quando a realidade nua e crua vem e um vídeo vaza de um homem dizendo assim, num condomínio fechado em São Paulo, a um motoboy, você tem inveja da minha cor e você tem inveja porque eu moro aqui. Aí você lembra, o mundo não muda fácil. Ninguém vai terminar a pandemia cantando Imagine de John Lennon de mãos dadas. Todos nós. Está longe disso. Porque as pessoas que vão sair desta pandemia melhores, sinceramente, são as pessoas que já estavam sendo melhores. As pessoas que já ainda estavam equivocadamente na ignorância, no infantilismo espiritual, muitos permanecerão aí do mesmo jeito. Tem gente até que diz assim, eu queria tanto acordar só em janeiro do ano que vem, como se nada tivesse acontecido. E perder tudo isso para ler num livro de história o que foi que a gente viveu. É doloroso, mas ao mesmo tempo é muito didático. São experiências que a gente tem visto o tempo inteiro. E aí começou então um chamamento mais forte, que não passou a ser um convite da vida, porque convite a gente recusa, mas passou a ser uma intimação da existência a fazer algo que a gente só fazia assim, vez por outra. Mesmo vindo aqui, numa palestra, né? Mesmo indo para os encontros, e de vez em quando alguém falando aqui, ou num grupo de estudo, ou você lendo em casa no Evangelho, ou lá estudando, né? Quando Santo Agostinho vai lá dizer lá na codificação, eu fazia toda noite um checklist, né? Flashback, como é que foi meu dia, como é que eu posso ser melhor, o que é que eu falhei. Geralmente o nosso é de fim de ano, no Réveillon. Só que a pandemia nos joga em casa e a tal da danada da reforma íntima, que ela dá mais trabalho do que reforma de casa, e quem já reformou casa sabe. E se você reformou sua casa e ficou morando nela, sabe como é. Reforma íntima é essa coisa, é você reformar morando dentro dela. Tem dia que você vai dormir com a terra no pé, porque está sem piso. Quem não já passou por isso aqui? Nesse movimento, no começo, as pessoas começaram a tentar por uma coisa muito externa. De tanto ver a própria casa e o próprio apartamento, as pessoas começaram a se desesperar. E o mercado imobiliário, apesar de uma crise violenta econômica, se aqueceu. Porque as pessoas queriam sair de onde estavam, porque às vezes parecia um depósito só para dormir. E começaram a querer colocar um tapete, ter um jardim, ter um quintal, ter uma varanda. Começaram a pensar em botar um papel de parede. Começaram a pensar numa decoração porque queriam reformar a casa primeiro externa. Aquela nossa vontade, obviamente, de primeiro fazer o mais fácil. Um movimento de apaziguamento ou tranquilização ou embelezamento do externo, porque dá mais trabalho no interno. Mas em algum momento você cansou. Vocês devem lembrar que logo no começo, os serviços de streaming, Netflix, Globoplay, Amazon Prime, todos os outros, YouTube, baixaram a qualidade. Avisaram que ia baixar para poder a internet continuar funcionando no mundo, porque estava todo mundo assistindo séries sem parar. Afinal de contas, a gente tem que fugir também, não dá para ficar sentindo a dor o tempo inteiro. Nada como anestesia de vez em quando, tudo humano, tudo normal, tudo lícito. Mas também a gente começou a ficar sem saco de ver. E a gente começa então a fazer um olhar para dentro de nós. Agora não é somente... eu vou ajeitar aquela porta que fazia 2 anos que eu prometi ajeitar e nunca ajeitei.
Agora não é somente aquela torneira que vivia pingando, que eu digo, um dia eu ajeito, que agora estou tendo tempo para ajeitar. Não. Algumas pessoas têm até culpa, porque elas se planejaram. Não, agora eu vou conseguir ler aqueles livros que estão ali, eu vou conseguir finalmente estudar para o concurso. E não teve isso, porque começou uma rotina louca diferente. Ninguém ficou de férias, de Raider, numa boa, assim, olhando as coisas. Veio uma rotina nova e que a gente não sabia o que fazer. E aí começou aquele volume de circunstâncias todas, mas ao mesmo tempo olhar para dentro. Lembro que isso não é uma tarefa fácil. E eu não sei se vocês já passaram por isso, mas num dia ruim, um meme salva a gente. E eu recebi um meme num desses dias em que eu estava preparando uma palestra, porque eu fiquei fazendo tudo virtual em casa para as empresas, e eram muitas empresas que viviam me pedindo palestras sobre liderança, alta gestão, alta performance, ética no trabalho. Eram pedidos de palestras como não enlouquecer, saúde mental, só isso. E aí foi interessante, porque um dia falando, eu disse assim, acabei de receber aqui no meu WhatsApp um meme, que na verdade não é um meme, porque é aquelas conversas que as pessoas têm e a gente printa, porque elas são tão criativas e tão inventivas que a gente pensa, não, eu tenho que compartilhar isso com a humanidade, não pode ser só para mim. Com a ética, a gente apaga o nome dos interlocutores do diálogo, mas mantém a conversa. E lá estavam duas amigas conversando e uma disse para uma, eu não aguento mais, amiga, cansei, deu para mim. Eu quero ir para a praia, eu quero ir para o shopping, eu quero sair de casa, eu não aguento mais ficar aqui. E a amiga conselheira respondeu assim, que é isso, amiga, aproveita esse momento, tão bom para te descobrir. E ela disse, esse é o problema. Ela, qual? Eu me descobri, eu me odiei, eu me detestei, eu não gosto de mim, eu quero sair, não consigo mais ficar comigo. Porque tem muita gente que, como não tinha quem acusar no trabalho, nos encontros familiares, na projeção da sombra psíquica que a gente costuma fazer, que é confortável para o ego, chegou em casa e a sombra que tinha, era da própria pessoa. Aí começou a ver que era invejosa, que tinha raiva, que tinha ressentimento, que tinha medo, que tinha feito péssimas escolhas afetivas, que tinha feito péssimas escolhas profissionais, que tinha feito péssimas escolhas de conhecimento, que estava pagando o preço. E aí, em vez de pensar assim, eu preciso recomeçar, caiu em culpa. Que serve para quê? Nada. Por isso que Joana de Ângeles disse, troca culpa por responsabilidade. Que em vez de você ficar se culpando, eu devia ter casado com outra pessoa, eu devia ter feito outra coisa, eu devia ter... Todos os movimentos do se, ou eu devia, o que eu posso fazer agora? E isso tudo já estava muito dolorido dentro de nós, já estava muito angustiante dentro de nós, mas a gente ouvia as estatísticas diariamente, mas não se aproximava da nossa família nem dos nossos amigos. Pontualmente alguém da nossa cidade começa a morrer, desencarnar. Mas a gente manteve aquela sensação de como é que eu me redefino. Eu diria que, na minha concepção, a frase que define esses 2 últimos anos que a gente tem vivido é quando a gente está no Waze, aquele aplicativo que a gente usa para se localizar, e a gente erra uma entrada. E o Waze começa a dizer, novo cálculo da rota. Então a gente fechou em março. Nada. Tenho certeza, Cessa, que não dá 2 meses, abre. Quem ainda não vai aguentar ficar em casa? Mundo pira. 2 meses depois, tudo fechado. Novo cálculo da rota. Eu tenho certeza que a gente em junho está no Parque do Povo. Novo cálculo da rota. Não. O Réveillon vai ser na praia, a gente vai estar liberto. Todo mundo em casa. Eu moro no 21º andar e no dia do Réveillon não teve fogos da prefeitura. Até porque para evitar pontos de aglomeração. Mas teve mais fogos do que quando a prefeitura faz, porque era como se as pessoas estivessem dizendo, não, acabou, a gente já vai ter o carnaval. Novo cálculo da rota. Não, mas o São João de 2021 vai ter. Novo cálculo da rota.
Isso significa dizer que, em algum momento, muitos de nós teve o que a gente chama, em ciências do comportamento, de falência de resiliência. A gente teve que se levantar tantas vezes que teve uma hora que muitos de nós prostrou-se. Estado de prostração emocional. Já estava tudo muito complicado, novo cálculo da rota para lá, novo cálculo da rota para cá, se reinventando, aprendendo a usar Zoom, luz, dar aula, receber conteúdo, ensinar filho, fazer reunião com a empresa, não sei o quê, ou não ter o emprego sem boleto chegando, com boleto chegando sem dinheiro para pagar, angústia, tudo. Aí começa a morrer pessoas próximas a nós. Amigos, parentes. Lembro que uma vez eu fiz uma live, eu comecei a fazer uma série de lives lá em casa, né, chamada Quarentena Sem Pirar. Certa vez eu estava com um amigo meu de São Paulo fazendo a live e ele disse: Santo, como é que você está? Porque assim, tem dia que eu estou bem, cara, mas tem dia que eu estou mal. Eu disse: você está melhor que eu. Ele disse: por quê? Porque tem dia que eu estou bem, estou mal no mesmo dia. Eu oscilo no mesmo dia. Às vezes eu amanheço bem, está um sol lindo. Aí quando eu olho no WhatsApp, fulano entubou. Aí você... fulano saiu. Sabe? Tem dia que a gente tinha mais, era meus pêsames que a gente fazia com as pessoas. E aí começar a ver pessoas indo sem você poder se despedir. Lembro quando eu e minha esposa fomos a 2 velórios e depois 3 da mesma família, em menos de um mês. E a gente ficar no carro, vendo um irmão enterrar o outro, com o pai e a mãe entubados, e o máximo que a gente podia fazer era isso de dentro do carro. A sensação horrível de não poder confortar. Porque qualquer um de nós aqui que já passou pela experiência do luto sabe que faz uma diferença quando alguém chega e aperta no seu ombro assim, e dá um abraço e você chora de novo, conta tudo que você passou. Aí chega uma outra amiga e você chora e conta tudo de novo. Aquilo é um ritual necessário para a gente ir trabalhando a imensa saudade e angústia que a gente sente nesses momentos. Mas, obviamente, sofrimento não é apenas o que acontece. A dor sempre acontece. Sofrimento é a forma que nós interpretamos a dor. O grande chamamento do Evangelho de Jesus é para uma interpretação lúcida. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A grande questão é que nós estávamos vencendo no mundo e não vencendo o mundo. E há uma diferença muito grande nisso. Porque os que estavam vencendo no mundo também morreram ou desencarnaram por Covid. Porque vencer no mundo é ter sucesso, é ter fama, é ter grana, é ter titulação, é ter todas as coisas que ficam no mundo quando você desencarna. Mas vencer o mundo é diferente. Vencer o mundo não é negar o mundo, não é dizer que o mundo não presta. Vencer o mundo é entender que este mundo ele é um momento de uma vida eterna. Que ele é sedutor, que ele consegue nos enganar, como os hindus em sânscrito nomeiam terra, planeta, o mundo material, na verdade, Maya, significando a grande ilusão da matéria, a grande ilusão da matéria. E a grande ilusão da matéria, a partir dos anos 70, com o início da internet e a chegada, a menos de 10 anos das redes sociais, cria uma sobreposição de Matrix. Já é uma ilusão, o mundo material, e agora tem a ilusão da ilusão, que é o mundo editado das redes sociais. Estávamos todos vencendo, todos não, alguns vencendo no mundo, até que o mundo nos conclama para vencermos o mundo. Tende bom ânimo porque eu venci o mundo. E aí a gente começa a questionar, e o que é isso, Jesus? É não deixar se enganar, é não deixar se enredar pela indústria do ódio que nos separa uns dos outros? É não levantar a bandeira de homens falidos e esquecer que nós estamos aqui para levantar a bandeira do Cristo? Será que esse é o movimento que a gente tem que fazer? Como é que é vencer o mundo e não no mundo? E aí começa a sair alguns artigos incríveis, aliás, sobre
por exemplo, pessoas que vencem e que se sentem esvaziadas, porque se esgotam de tal modo para alcançar o objetivo que depois não veem sentido. E pela primeira vez numa Olimpíada, um atleta de alta performance, que se esperava tanto dela, diz assim: eu cansei, eu quero cuidar da minha saúde mental. Grandes empresários, ganhando milhões, pedem demissão para abrir uma coisa bem longe nas cidades, para ter paz. Corporações internacionais com prédios vazios, entre elas a Google, que é onde Diego trabalha, que é daqui de Seja, e 60% dos funcionários dizendo que se tiver de voltar para a sede, pedem demissão, porque voltaram para as suas cidades do interior, reencontraram os amigos de infância, e descobriram que depois de um movimento muito natural de juventude, de querer conquistar o mundo, você faz igual o filho pródigo e volta, porque descobre que em casa estão as respostas. Aí você quer estar junto dos seus. Você começa a perceber, no grande vazio emocional que a pandemia nos provocou, a necessidade dos outros. E começa a entender que nós temos uma necessidade imensa da família. Como faz falta os almoços de domingo? Mesmo aqueles barracos, sabe? Que sempre tem barraco em família, um passando cor na cara do outro. De vez em quando um briga, aí pede para sair do grupo, do WhatsApp, aí depois pede para voltar. Família, como qualquer uma. E a gente sentindo falta desse contato. A gente começando a perceber necessidade de coisas essenciais. É como se o vencer no mundo, e aqui não vai um discurso contra a performance, não vai um discurso contra tentar fazer o seu melhor, tentar mostrar na idade certa aquele movimento da pirâmide de Maslow, necessidades básicas, depois de necessidades de aceitação, de segurança, de status, até o ponto de servir à humanidade. Etapas que a gente passa. Mas tem um momento que você começa a ver a falta do sentido muito desse mundo. Por isso que Jesus dizia: eu vos deixo uma paz que o mundo não vou lá dar. Não tem como, no mundo, nós termos a paz que só Ele oferece. E muitas pessoas, nesse movimento de dores e angústias, o que é muito natural, todos nós, a maior parte de nós faz isso, reconecta-se com o sagrado ou se conecta pela primeira vez com o sagrado. Há uma busca. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente começa a olhar para as pesquisas, um decréscimo gigantesco das pessoas nas religiões. As pessoas começaram a se desencantar com as religiões e começaram a buscar o sagrado sem religião no meio, pelas decepções com as instituições, com as pessoas à frente das instituições, com os comprometimentos morais e políticos das pessoas à frente das instituições, a desconexão com o sagrado, com a não compreensão do a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Uma nova geração de pessoas tem religiosidade, mas não vivencia experiência religiosa. Talvez seja isso, não a religião do futuro, mas o futuro das religiões que Kardec nos propõe a pensar a respeito. A capacidade de se conectar e fazer um DDD, descagem direta com Deus sem intermediários. Conversar, chorar, lamentar, se refazer, começar de novo. E aqui, nessa primeira volta, estarmos ao mesmo tempo saudosos, feridos, mas ao mesmo tempo contentes por estarmos aqui. Talvez alguns de nós até com a síndrome do sobrevivente. Por que eu fiquei e não a minha irmã, ou não meu irmão, ou não meu pai, ou não minha avó? É a chamada síndrome do sobrevivente. Sem ter a visão infantil que algumas pessoas têm de achar que quem desencarnou foi punido. Numa visão que nós temos que só existe vida no universo criado por Deus, somente vida, que está ora também em condição material, mas sempre está em condição espiritual. Porque nós não somos homens em experiências espirituais, nós somos espíritos numa experiência humana. Essa condição, esse desenrolar.
da nossa vida. Mas as esperanças são muitas, né? Eu fico aqui pegando aqui, que eu acho interessante, quando a gente olha aqui, da natural angústia humana, quantas vezes as pessoas dizem para você, quando você vai pedir socorro e ajuda, e a pessoa sabe acolher, porque ela sente a dor, ela não diz, não faça assim não, mantenha a sua fé, como assim, você não é espírita, como assim, você não é evangélico, não é católico, como se nós não vacilássemos. Então tá, se você acha que as pessoas que têm um contato com o sagrado não vacilam, você não entendeu a humanidade na sua fragilidade. Porque aqui no Salmo 22, no verso 1, Davi, que era chamado de um homem segundo o coração de Deus, diz, meu Deus, por que me abandonastes? Por que estás tão longe de me salvar? Tão longe dos meus gritos de angústia? É humano. Claro que vem um silêncio do alto, de um pai que entende como se você tivesse tirado o seu filho da brincadeira e botasse ele para estudar. Ele começa a vociferar. Mas você entende que depois ele vai entender tudo. Às vezes, quando está imerso na situação, só vê a coisa agora. Depois que você sai, você consegue ver o que em inglês chama-se the big picture. Você vê a figura inteira, você entende o panorama completo, aí começa a ter sentido maior. Quantas coisas que a gente passou no passado só fazem sentido hoje? Na vida pessoal. E também na vida coletiva. E a gente começa a perceber isso, nessa condição toda. Uma das coisas que eu lembro que quando eu estava... nas primeiras semanas eu fiquei muito impactado com quebra de rotina, com muita coisa, muitas pessoas que estavam equilibradas começaram a se desequilibrar profundamente, e pessoas que já eram muito desequilibradas ficaram ainda muito mais adoecidas. E a gente que trabalha com saúde mental está preocupado com a onda da saúde mental, porque se já era claro que o século XXI seria um século de doenças emocionais, a pandemia jogou isso lá para a potência de 10. E um dia eu cheguei para mim e disse, Sandro, o que é que você diria a alguém para ela se acalmar nessas circunstâncias? Diga para você. Aí eu sentei para fazer terapia comigo. Primeira coisa, tenta retomar a rotina possível. É o que a gente chama em psicologia de aceitação radical da realidade. Ou, numa linguagem atual, #aceita que dói menos. É o que pode. Você não pode lutar contra isso. Você só pode tentar sobreviver a essa circunstância atual. Aí eu lembrei da oração da serenidade. A oração da serenidade não tem um autor desconhecido, não tem um autor conhecido. Tem um reverendo americano que em 1920 disse que é dele, mas existem vários registros históricos dessa oração há mais de 500 anos. Então, ninguém sabe quem é o autor ou a autora da oração da serenidade, que é muito usada em grupos como os de Alcoólatras Anônimos. E olha o que ela diz assim, Deus concede-me a serenidade para aceitar aquilo que eu não posso mudar. Olha que inteligente isso. Se eu deixo de gastar minha energia tentando mudar aquilo que eu não posso, e vamos combinar, a maior parte das variáveis que estão ao nosso redor não estão sob o nosso controle, para a angústia dos perfeccionistas e manipuladores, rimou agora, não foi? Legal. Não estão sob o nosso controle. Então, aceita. Coragem para mudar o que me for possível mudar. Então tá, um monte de coisa que não depende de mim, não adianta ficar em desespero. Mas o que depende de mim, eu não vou terceirizar para o outro, eu não vou jogar para o outro, eu não vou me desculpar, eu não vou fugir, eu não vou procrastinar, eu vou fazer. O que depende de mim, eu vou fazer. O que depende de mim, resignação dinâmica de Joana de Ângeles. Vamos esperar para desenvolver uma potência para quem sabe depois isso possa ter alguma interferência minha para mudar o quadro. E finalmente, sabedoria para diferenciar uma coisa da outra. Quando insistir e quando desistir. Quando persistir e quando entender que já deu. E aí dizendo assim, vivendo um dia de cada vez, apreciando um momento de cada vez. E eu comecei a descobrir o prazer de chamar minha esposa, que está aqui, para tomar um café no final da tarde. E conversar. Mesmo que de vez em quando eu tinha umas gastrite danada com café. Coisa de quem está fazendo 50 anos esse ano. O motor começa a pedir para fazer revisão, sabe?
Tem dia que não faz nada, mas depois tem dia que você toma um café e vira um dragão. Mas aí o ritual do café, eu comecei a botar chá. O importante era o encontro, não importava o que eu estava comendo, era com quem eu estava fazendo isso. Era esse encontro, era fazer as coisas mais lentamente. Mais lentamente, observar. O mundo inteiro já trabalhando a ideia de mindfulness, de se concentrar. Eckhart Tolle lançando um livro, O Poder do Agora. Há muito tempo já se sabia, não vos preocupeis com o dia de amanhã. Mas a gente só se preocupava ou com o dia de amanhã, ou tinha saudade ou mágoa do dia de ontem. Pouquíssimas pessoas vivendo aqui e agora. Então, começar a viver a experiência. Só a experiência, por exemplo, estar aqui, agora, sentado, nessa noite, que tantos de nós esperou para voltar, para nos encontrar, para nos ver. Por si só, já é algo que é incalculável para nós. A gente começou a fazer aqui aquilo que é humano, produzir muita endorfina por neurônio espelho, por contato. Porque nós fomos feitos para colar o osso um do outro, desde o início da civilização, e assim continuamos. Somos esse projeto de estar cuidando uns dos outros. A gente começou a fazer isso. As primeiras palestras online que eu dei, eu terminava como se eu tivesse levado uma surra. E eu comecei a ler a respeito. Eu lembro que uma noite eu estava fazendo uma palestra para o pessoal da Unicamp, e eles mandaram para mim, que eu falei, eu estava sem conseguir. Eu bebia 2 litros d'água por palestra, porque começava a secar a minha garganta. Vocês observem que eu não bebi nada aqui agora. Minha garganta não secou. Sabe por quê? Porque eu estou vendo seres humanos na minha frente. Em casa, eu termino uma palestra, eu corro para o banheiro, porque eu bebo 2 litros. Eu fico começando a ter salivação excessiva e, ao mesmo tempo, sequidão na garganta. Tudo para dar conta de imaginar o que as pessoas estão sentindo do que eu estou falando e como elas estão reagindo, porque eu fico olhando para mim mesmo, é narcisista. É a cama de celular olhando para mim, fazendo uma palestra para mim. Meu Deus do céu. É angustiante, não tem gente. Quando uma empresa diz assim, vai ser por Zoom, de graças a Deus, coloque pelo menos a pessoa de controle para ficar olhando para a cara dela. O cara da técnica assim, que fica para olhar. Eu comecei a sugerir às empresas para criar um camarote VIP, assim, ó, bota no Zoom, que a gente fica conversando meia hora antes com a galera. Aí eles toparam, mas era por interesse meu, de voltar a ter um mínimo de contato humano, de ver gente. Por isso eu estou aqui, ó, o copo de água está aqui, eu estou falando há 45 minutos e a minha garganta não secou. Quando terminar eu bebo, fica tranquilo vocês. Porque nós estamos uns com os outros. Nós estamos convivendo. E aí, a grande questão que a gente percebe sobre o sofrimento não é se, ou os problemas não é se nós teremos, é quando. A grande questão da transição não era se ela aconteceria, mas quando. Não estamos dizendo que ela começou e termina agora, não, é um processo. Mas como aconteceria isso? Só que quando a gente olha a natureza humana, a angústia humana, a gente percebe que, muitas vezes, mesmo a pessoa mais convicta de que não vai vacilar, ela vacila. E quando Jesus diz isso para Pedro, Pedro, você vai me negar 3 vezes hoje? Você imagina que Pedro, que disse não, e os outros ficaram, como assim? Sabe aquele emoji do WhatsApp? Ficaram daquele jeito. Ficaram tão perturbados que Jesus disse assim, logo na seguida, disse assim, não se turbe o vosso coração. Calma. É humano esse movimento. E a gente começa então a lembrar que, sendo Cristo a promessa dos profetas, o Messias, a gente vê reverberar o que dizia já o profeta Isaías. Em Isaías 43, 2 diz assim, quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará,
e as chamas não o deixarão em brasas. Praticamente você vai passar por tempestade, enchentes e fogo, mas não será consumido por nada disso. Essa condição de um Deus que cuida, e que é exatamente quando se esgota, mas eu posso ir para uma UTI no Einstein. Aí não tinha vaga no Einstein. E aí você viu pessoas com tratamentos caríssimos desencarnando. Aí você começou a perceber, a aposta não é no mundo. A questão não é vencer no mundo. A questão é vencer o mundo. E toda a minha esperança em Deus. Que também diz assim, aqui também através de Isaías: não temas, porque eu estou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te esforço. Primeira coisa que ele diz aqui, eu te esforço, eu te ajudo e eu te sustento. Mas primeiro eu te esforço. Imagine um pai, uma mãe, que não esforce o filho a ser melhor, que não esforce o filho a se aprimorar, a se tornar capaz, independente. O que tem acontecido com as famílias que mimam, que bajulam os filhos, se não tragédias, como a gente tem visto? Adolescentes em casa completamente incapazes de viver a própria vida. Então, eu te esforço. E aí eu sei que você vai sentir dificuldade, dores e angústias, aí eu te ajudo e te sustento. Lembrando muito aquela poesia de autor desconhecido, Pegadas na Areia, que o Grupo Acorde tão belamente musicou. E nesse processo vivemos em si essa condição humana de viver essa experiência. E aí quando a gente pega aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, versículo 24, no item 24, eles começam a fazer uma análise sobre o que é desgraça e o que não é. Uma inversão. Dizei-me se um acontecimento considerado ditoso na ocasião, mas que acarreta consequências funestas, não é realmente mais desgraçado do que o outro, que a princípio causa viva contrariedade e acaba produzindo um bem. Ressignificar, em tudo dai graça. Ressignificar. Para todos nós, essa experiência, obviamente, dolorosa, inegavelmente dolorosa, completamente pedagógica e rica, nos conclama a se reinventar como pessoas, a amadurecer espiritualmente, se reconectar com Deus e fazer a nossa escolha. Porque quando Jesus sai para pescar com os pescadores que não encontraram peixe, ele pergunta: para que lado você jogou a rede? Aí faça a sua pergunta agora na própria rede da internet: para que lado você tem jogado suas esperanças? Em Deus ou nos homens? E você terá a sua própria resposta, de angústia ou de paz. E nesse momento se perguntar assim: e agora? Saudades. A palestra que eu mais encaminhei para as pessoas durante essa pandemia foi a que eu fiz exatamente aqui, mas ainda no outro salão, 8 dias depois que a minha mãe desencarnou de lúpus e com fibrose pulmonar e morreu sem respirar, como muitas pessoas com Covid, que era: não existe adeus, somente até logo. Que é a ideia de que o que me consolou naquele dia, doloroso inegavelmente, foi lembrar que aquela cena final não era final. Lembrar do filme inteiro, que vinha acontecendo e que continuará acontecendo depois. Lembrar que não é um capítulo final, é uma enciclopédia que continua sendo escrita por todos nós. Lembrar que, mesmo que alguém que a gente teme muito não esteja fisicamente aqui presente, essa pessoa está tão inscrita em nós, de tal modo tão inapagável, tão indelével, que se você fechar os olhos agora e você falar com essa pessoa sobre um problema de agora, você sabe exatamente o que ela diria, porque você conhece todos os valores e ouviu todos os conselhos.
Basta pensar no que seu avô diria, no que sua mãe diria, no que seu irmão diria, no que sua avó, seu pai. Você sabe. Você foi forjado neste ambiente. E claro, buscar fora. Porque o objetivo é conseguirmos um dia sentir tanto amor que temos pela família universal. E para isso, essa experiência de nós sairmos dos clãs, dos bandos, casar com alguém do outro bando para diminuir o conflito, para ver se não se mata, até chegar ali na Idade Média, quando uma princesa casava com um príncipe de outro país para evitar um conflito. Veja como a espiritualidade vai trabalhando a conexão fraterna desde o início. De forma muito primitiva, a gente vai sofisticando. E hoje a gente não casa para evitar um conflito. Casa por desejo, por amor. E nem por isso deixa de ter problema com a família. A gente sabe disso, né? Mas bem diferente do que foi no passado. A gente vai aprimorando o processo e um dia a gente vai entender o que é essa família que não é só consanguínea, como diz o Evangelho. Essa família espiritual. O que é essa sensação estranha de estarmos aqui hoje, neste dia, com saudade, com dores, mas ao mesmo tempo eufóricos e felizes com o reencontro. Humano que somos. Humanos. E a absoluta certeza de que nós vencemos porque fomos forjados de tal modo pela espiritualidade, por Deus e os seus anjos que servem a Ele, com uma fragilidade absoluta, mas um poder de resiliência também absoluto. Porque se quem tivesse vencido a evolução das espécies fosse o mais forte, quem estava dando esta palestra aqui era um Tiranossauro Rex vindo de Patos, aliás, de Souza. Mas é um ser humano frágil, que um vírus pode matar. Mas juntos criamos uma civilização já de quase 8 bilhões de seres humanos. E por incrível que pareça, nós conseguimos pela primeira vez na história humana fazer uma vacina em menos de 2 anos. Enquanto a gripe espanhola ceifou quase 100 milhões de vidas, nós não chegaremos, com a graça de Deus, perto desse número. Vacinas com RNA, para quem é da área de saúde sabe, vai revolucionar o tratamento de Alzheimer, câncer. Porque em crises se aceleram processos de descobertas que depois reverbera para muito além dessa geração. Eu sei que as próximas décadas serão de estudos na área da ciência, da religião, da psicologia, da história, da economia, das ciências políticas, sobre tudo que a gente aprendeu, está vivendo agora. Aquilo que os pesquisadores chamam, este é o evento que define o início de um século. Um século não começa com um calendário. O século XX não começou em 1900. Começou quando a gripe espanhola eclode com a Primeira Guerra Mundial, e o século XIX é soterrado os seus usos e costumes e começa o século XX. E a pergunta era, o que vai fazer começar o século XXI? Nós já temos a resposta. Estamos criando o que em alemão chama-se de Zeitgeist, o espírito de uma nova era, de um novo tempo. E claro, lições intensas são dolorosas, mas porque são intensas trazem grandes aprendizados. Para todos nós, um desejo profundo de que apostemos todas as nossas fichas e esperanças no Cristo, para não sermos frustrados frequentemente ao fazer isso nos homens. Nem nós devemos apostar todas as fichas, quiçá nos outros. Repousar nosso coração em Deus. Sermos todo dia uma versão melhor de nós mesmos. E mesmo em meio à saudade, aqueles choros solitários, agradecer por toda a vida vivida com aquelas pessoas até aqui. Com absoluta certeza de que a alegria do reencontro sempre irá superar a dor da saudade. Que venham os Jogos do Campinense 13. Boa noite a todos.